Prisco, uma boa tarde para você, Prisco. Tudo bem, Diane? Olha só, uma notícia nada boa na manhã de hoje. Santa Catarina teve a perda de um grande político, Prisco. Sem dúvida. Eurídice Mescoloto, grande figura humana, diferente do ranço de alguns petistas, ou da maioria dos petistas, no Brasil e em Santa Catarina. Homem de fino trato, muito generoso, foi o primeiro candidato do PT, temos aí a imagem dele, primeiro candidato do PT ao governo do Estado no restabelecimento das eleições diretas em 82, teve uma grande performance, chegou a Santa Catarina por Joinville, vindo de Curitiba, e a pedido de Lula da Silva, o então prefeito Pedro Ivo Campos o recebeu e recebeu também quem? Ideli Salvati, sua mulher, que depois virou líder sindical, foi presidente do Sinti aqui, deputado estadual, senador e tudo mais. Ele está sendo velado no crematório Vaticano, aqui no Itacurubi, em Florianópolis, e, sem dúvida nenhuma, uma grande perda, além de líder político, foi presidente do BESC no governo Lula da Silva, foi presidente da Eletrosul na parte final do governo Lula e também no início do governo Dilma Rousseff. É uma perda não só pelo que ele representou, mas pela sua postura como cidadão. Certamente. Prisco, agora na política nacional, ministros do Supremo Tribunal Federal, esses ministros afastaram o mandato de Aécio Neves e determinaram também o recolhimento noturno do senador em casa. Pela segunda vez, o ministro relator Marco Aurélio negou o pedido de prisão preventiva contra o senador tucano. No agravo, insiste o Procurador-Geral da República, talvez devam os senhores ficarem pasmos, na prisão do senador que está em pleno exercício do mandato. Membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Os outros 4 ministros também votaram por não mandar prender Aécio Neves, já que não houve flagrante. Mas o senador não saiu com uma vitória completa. Uma reviravolta no julgamento determinou que Aécio Neves seja novamente suspenso do mandato de senador, fique proibido de manter contato com qualquer investigado da Lava Jato, entregue o passaporte, seja proibido de deixar o país e determinou ainda que Aécio Neves fique recolhido durante a noite em casa. Uma humilhação. Ele é o presidente nacional do PSDB, fez mais de 50 milhões de votos na eleição de 2014, foi governador de Minas, está apenas licenciado. E agora renovada a sua suspensão do mandato no exercício. E tem que se recolher à noite à sua residência, entregar passaporte, não poder conversar com investigados da Lava Jato. Acabou politicamente Aécio Neves e repercussões isso em 2018, também nos estados, assunto, aliás, para hoje no SBT News. Agora ainda um assunto de Brasília que foi lida ontem, a segunda denúncia contra Michel Temer. Finalmente foi lida, a Câmara finalmente conseguiu fazer sessão e o presidente já foi notificado, assim como seus ministros, os 2 mais próximos. Eliseu Padilha, gaúcho, e Moreira Franco, carioca, ambos integrantes da alta cúpula do PMDB. É uma situação também delicada. Michel Temer vai rejeitar novamente essa denúncia, mas fica sangrando o governo e ele próprio à luz do dia nesse período. Eles queriam liquidar a fatura agora, na primeira semana de outubro, mas isso é assunto que vai ficar ali para a terceira ou a última semana de outubro. Então, provoca um desgaste. É ruim para o governo, mas, de qualquer maneira, é uma situação indispensável, só se espera que o fisiologismo não seja exacerbado como foi na primeira denúncia, com emendas parlamentares e tudo mais. Mas Brasília ontem esteve rica. Decisão da primeira turma do Supremo em relação a Aécio, segunda denúncia lida na Câmara e a carta de 5 páginas de Antônio Palocci pedindo a sua desfiliação ao PT. É algo estarrecedor. Ora, querer agora dizer que Palocci está mentindo? Era um homem da mais estrita confiança e proximidade do presidente da República, foi fundador também do PT no âmbito nacional, contando detalhes de conversas no Alvorada, em Lula falando de compra de sondas para o presidente da Petrobras, diante da então presidente Dilma Rousseff, falando em propina sem cerimônia. Maior líder popular da história do país nas últimas 5 décadas.
transbordando disfarçatez, cara de pau e comportamento ético questionável. Definitivamente deu para Lula da Silva, e o que ocorreu, aliás, nós temos um telão, o que ocorreu com Zé Dirceu, aqui à direita, no Tribunal Regional Federal, com sede em Porto Alegre, que foi ampliada a sua condenação em relação ao que Sérgio Moro tinha protelatado em termos de decisão, ampliou para Zé Dirceu em 10 anos, e o mesmo deve ocorrer para Lula da Silva. E qual é a diferença dos dois? Palocci e Zé Dirceu em relação a Lula. Esse pega duro, não vai delatar, morre na prisão, mas não entrega o PT nem Lula da Silva. Palocci não segurou a onda e abriu o jogo. E agora, para Lula da Silva, sem dúvida nenhuma, além de condenação, fica sem a menor condição de uma candidatura presidencial em 2018. E muito bem, hoje é dia de estreia aqui no SBT, o quadro Sala de Visitas. Muito bem, e vamos estrear com quem? Com o prefeito reeleito de Chapecó, Luciano Buligon, que nos honra com a sua presença. Prefeito, satisfação tê-lo aqui. Igualmente, Prisco. Muito bem, temos aí agora a 20ª EFAP, agora no início de outubro, e depois de 50 anos, a 20ª EFAP. Quais são as grandes novidades? O que podemos esperar da EFAP? Bom, a EFAP é a que nossa... movimenta muita economia, não muito. de Chapecó, mas de todo o Oeste, né? Todo o Oeste. Há 100 anos atrás, nós tivemos uma emancipação do Oeste, né? Nós emancipamos um território que hoje são de 70 municípios, onde temos a capital do Oeste como o centro de Chapecó. E a EFAP, ela conta toda essa história, né? Então, ela traz nessa edição 50 anos de EFAP, a 20ª edição da EFAP, porque ela acontecia de 3 em 3 anos, depois de 2 em 2. Então, essa é a 20ª edição. E coincidiu com os 100 anos de Exatamente, Chapecó. o que é brilhante, né? E a EFAP vem, então, contando um pouco dessa história toda, né? E também contando a pujança econômica. A EFAP, ela tem essa diversidade. Tu compras lá um brinco de artesanato de R$ 1,50, como tu podes comprar um frigorífico inteiro equipado por R$ 2,5 milhões, né? Dentro de uma feira só. E também temos os grandes shows, né? Os shows que têm caracterizado como uma grande festa. E Chapecó hoje lidera a região oeste, né? Aliás, é a única cidade em Santa Catarina que com 100 anos tem mais de 200 mil habitantes. Aliás, foi uma informação que o prefeito nos proporcionou há 2 semanas atrás. Essa é uma marca importante, ela traz um certo paradigma, né? Afinal de contas, nós fomos emancipados com outras 3 cidades do Oeste também, e também do Planalto, como Mafra, e acabamos, ao longo dos anos, se consolidando como uma cidade capital do Oeste. Isso é importante? Mas é mais do que importante para a economia, mais importante para o desenvolvimento social. E tudo isso traz o ano do centenário como um marco. Primeiro, somos a capital do Oeste, sim. E o que devemos fazer para continuar sendo? E a agroindústria está impulsionando muito economicamente a cidade. Muito, né? muito. A região Oeste... A região, né? A região, e aí tu tens que colocar Videira, tens que colocar Concórdia, Joaçaba. né? Joaçaba, todos, São Miguel, Maravilha, São Lourenço, enfim, todas as cidades do Oeste, né? Todas elas, é a região que mais produz. Eu tenho dito que é o seguinte, é a região que mais transforma proteína vegetal e proteína animal no mundo. Não tem nenhum lugar em tão pouco espaço que se produza tanto quanto essa região. E essa missão da EFAP é justamente trazer isso tudo para que os catarinenses... A maior demonstração do crescimento de Chapecó e da região como um todo, hoje são 4 voos diários para Chapecó, e inclusive com a perspectiva aí de 10 milhões a serem assinados para ampliar o aeroporto, é isso? Na verdade, nós agora estamos assinando em seguida, os últimos documentos estão indo amanhã para Brasília, justamente para aportarmos 10 milhões para melhorarmos a estrutura de embarque e desembarque do nosso aeroporto, que tem 6 voos diários, sendo que 3 são para Florianópolis. Ah, são 6? São 2 para São Paulo, né? E nós temos 3 para Florianópolis, 1 para Campinas, e o que traz para nós uma certeza. O aeroporto, assim que é ampliado, ele tem uma capacidade de crescimento, né, que está represado pela sua estrutura. Então, nós caminhamos sim para primeiro fazer esse investimento e depois para caminhar para uma concessão. Agora, na agenda, além da primeira semana de outubro, EFAP, temos nos últimos dias de novembro, um ano daquela tragédia, onde
teremos uma cerimônia de homenagem, é isso? Sim, efetivamente o dia 29 de novembro entrou para o nosso calendário como uma data muito especial, uma data de celebrar a vida, celebrar o momento em que aquelas pessoas que viviam um sonho, né, nos deixaram naquele acidente trágico, mas é um momento de celebrar a vida e nós estamos programando então para o dia 29 a inauguração do Marco da Paz, que é um marco mundialmente conhecido, dentro do Parque Medellín, que é uma homenagem à cidade que nos acolheu no momento mais duro, né? Ok. Prefeito, satisfação tê-lo aqui, muito Obrigado, grato pela presença.